Gente, nós estamos fazendo aqui, durante essa semana, uma série de entrevistas com os pré-candidatos à presidência do Esporte Clube Bahia. Não sei se vocês viram algumas, mas o Marcelo já falou aqui na abertura do programa que ele quer ver propostas, o que não aconteceu até agora. Ontem a gente, inclusive, deu um aperto aqui no vereador Evaldo Jorge, o Rui Cordeiro, que também meio que deixou a desejar quando o assunto é mostrar para o torcedor o que eles fariam de fato. Queria que vocês falassem um pouquinho desse processo. Isso. Eu acreditava que com esse quadro que você abriu aqui no programa, você e o Dito Lopes, os candidatos aproveitariam o espaço da Bandeirantes para dizer propostas. Eles não estão dizendo, porque um candidato me dizer, eu vou valorizar a divisão de base. Sim, você vai valorizar a divisão de base como? Você vai determinar que no elenco profissional de 28 atletas sejam 15 da divisão de base? Você vai investir quanto desse dinheiro na divisão de base? O Bahia hoje investe cerca de 300 mil por mês. Eu tenho um plano de aumentar para 450. Você tem que materializar a sua proposta. Qual é o caminho para ter essa valorização da divisão de base? Aí você fala que tem que rever alguns contratos. Você vai rever qual contrato? Você acha que o contrato com a Fonte Nova é ruim? Você acha que o contrato com a Nike, que é fornecedora de material esportivo, é ruim? O sem treinamento foi um bom contrato ou não foi? Como você pretende rever os contratos? Como você pretende rever as parcerias do Bahia? Por exemplo, você teve 2 candidatos aqui participando do debate. Quem são os vice-presidentes dos candidatos? Diz lá na chapa que tem que ter um candidato a presidente e um vice. Isso. Quem é o vice? Você pretende trazer quem para o marketing? O Evaldo Jorge me ligou ontem à tarde dizendo que precisava falar. Porque ele meio que deixou no ar aqui. Deixou no ar João Marcelo, que seria o vice-presidente. Mas chegou a aceitar que ele disse que teria... Ele disse que ia Acho que só quem esposa, anunciou o vice foi Antônio Tilemon, que vai ser o filho de Cícero Bahia Dantas. Pois ele vai Neto. conversar com a esposa. João Marcelo vai conversar com a esposa, vai ver ainda se vai aceitar ou não. Porque quando você também cita a sua equipe de trabalho, você facilita as pessoas a poderem formar uma opinião. Se você cita quem vai ser o seu diretor de marketing, por exemplo, você já tem um histórico dessa pessoa no departamento, você já vislumbra o que ela pode fazer. Se você cita o cara que vai ser o responsável pelo setor jurídico, você já traz a bagagem dele, em que foi que ele atuou. Então você começa a poder fazer um plano de gestão para o clube e dar um norte para o torcedor poder votar. Porque ele vai votar em quê? Em que você vai dizer que vai, não, eu quero que o Bahia seja forte, eu quero que o Vitória seja forte, eu quero que a marca cresça, o Bahia é uma marca boa. Como é que você vai explorar essa marca? Os candidatos não citam, então é uma coisa que eu me preocupo. Eu acompanhei os 2 debates, as 2 sabatinas que vocês fizeram, e em vez de eu ficar mais aliviado, eu fiquei mais preocupado. Porque, como jornalista, eu fiquei totalmente satisfeito com o que até agora foi debatido pela ausência de propostas dos candidatos. Não adianta dizer o quê, né, Juliana? O quê todo mundo sabe o que o Bahia precisa. Claro. O Bahia precisa melhorar o marketing, precisa trabalhar a divisão de base, precisa rever valores de patrocínio. Agora, como? De que maneira? Como o Marcelo falou, qual vai ser a sua equipe? Não adianta ficar dizendo o óbvio, porque é o óbvio, né? São coisas vagas, são coisas que qualquer torcedor sabe que o Bahia necessita hoje. Necessita que as vertentes que o Bahia precisa que administrativamente reveja os contratos. Como é que você vai ver? Qual vai ser a equipe que você vai trabalhar isso? Como você vai trabalhar a auditoria que está sendo feita? Você vai dar prosseguimento? Não vai? A equipe, como o Marcelo falou, quem você vai botar? Esse cara tem histórico no futebol? Não tem? O diretor de futebol, quem é que vai ser? O Anderson Barros hoje tem uma rejeição muito grande da torcida. Né? Inclusive, em matéria hoje de André Uzeda, que teve aqui ontem, no Jornal à Tarde. Anteontem. Anteontem, foi demitido o Thiago, que era o que trabalha no DAD, e ele afirmou categoricamente que partiu do ex-presidente a confirmação da demissão dele. Então, como é isso? Ele é funcionário do Bahia ou de Marcelo, do ex-presidente? Então, essas coisas não podem ser assim. Então, você tem que chegar chegando. Não adianta você ficar propondo coisas vagas, né? Exato. Então, as eleições do Bahia foi ótima, a intervenção foi uma coisa que o clube precisava. Você precisava regularizar coisas que estavam comprovadamente ilegais, não é? O departamento de marketing, por exemplo, tinha 7 funcionários e a gente nunca viu ação nenhuma, né? Começa pelo diretor, que já estava irregular porque ele era vice-presidente, e vice-presidente não pode ser funcionário. Você já começa daí, então, assim... Precisava ter essa reconstrução do Bahia de fora para dentro, como aconteceu, para a gente poder, a partir de agora, pegar o clube e levar para o caminho correto. Porque não adianta pensar, a gente tirou o que era ruim e pensar que isso não vai vir pior. Pode vir pior sim, sempre pode piorar. Então tem que ter muito critério na escolha do candidato e os candidatos têm que realmente mostrar a qualidade do que eles vão fazer, porque senão... Do jeito que está hoje, o estatuto foi aprovado, foi registrado em cartório. Se não funcionar,
o conselho vai tirar, os sócios vai tirar e vai entrar outro. Então, isso que é importante. Não adianta você ser vago que você vai sair. Então, tem que trabalhar de forma correta. Os candidatos terão até o dia 29 para escrever as chapas. O que eu vejo nisso tudo aí, o que eu queria... mais gente, né? Mais candidatos. Por exemplo, Exatamente. eu queria ver lá o Dr. Reuben Celestino, eu queria ver como candidato à presidência do Bahia, muito bem preparado, eu já conversei muito com o Dr. Reuben Celestino, eu acho que é um cara assim, sabe, perfeito para comandar o time do Bahia. O Fernando Jorge sempre não foi candidato à presidência do Bahia, por que Fernando Jorge hoje não é candidato à presidência do Bahia? Hoje está muito mais fácil. Então entrava para quê antigamente? Foi candidato com Petroni, foi candidato com Marcelo Guimarães, foi candidato com o Marcelinho, por que não agora? Que tá muito mais fácil. E ele parece que está fora do processo, né? A gente não ouve falar de Fernando Jorge. O Reuben não é sócio, então não o Reuben não pode, na verdade. Agora o Fernando Jorge, ele poderia estar nesse processo, ele não está, né? Por exemplo, o Vitor ou o Leandro da Revolução Tricolor são jovens, né, preparados, já estão aí no Bahia há muito tempo, participando das eleições últimas do Bahia, são sócios antigos. Então eu gostaria de ver mais gente, né? Para a gente ter uma opção melhor, para o torcedor ter uma opção melhor de votação no Bahia. E com o advento da mudança do estatuto para o presidente ser remunerado, eu acho que você cria espaço para pessoas poder, por exemplo, se Marcelo quiser ser presidente, ele pode ser porque ele não vai precisar trabalhar. Então ele pode se dedicar 100% ao Bahia. Eu acho que é fundamental o presidente ser dedicado 100% ao Bahia. O que nós estranhamos, por exemplo, aqui de Rui Cordeiro e do próprio Evaldo Jorge, é que não precisa receber dinheiro, o presidente não. Claro que tem que receber. Ele tem a opção. Se ele não precisa, ele tem a opção, pega o dinheiro dele, o salário do presidente, coloca na base, coloca na reforma do gramado do centro de treinamento, não interessa. Se ele não quiser receber, é problema dele. Agora, ele tem que ser profissional, ter lá a carteirinha dele assinada, 100% voltado ao Bahia, então tem que ser assim. Eu tenho uma pergunta para vocês dois, porque está rolando nas redes sociais que Fernando Schmidt, que seria o candidato apoiado pelo governo do estado, já seria uma carta marcada. A gente viu isso em várias redes. E a gente sabe que é um processo de democracia. E quem vai votar é o sócio, é o torcedor. Queria que vocês falassem um pouquinho sobre isso que está acontecendo. Que Fernando Schmidt é apoiado pelo governo do estado, não há dúvida. Ele é secretário de Relações Internacionais do governador Jacques Wagner. Então, logicamente, ele vai ter uma empatia maior do que outros candidatos. Agora, como você citou, é um processo democrático. Quem vota é o sócio. O sócio vai querer esse candidato com base nas propostas que ele vinha apresentar. O Fernando tem uma história no Bahia até a década de 70, quando ele foi presidente. Ele foi presidente em 4 dos 7 títulos do Bahia, daquela sequência do Hepta. Então, ele vai apresentar as propostas dele e vai ser julgado como os outros. O Tilemon vai ter a proposta dele, vai apresentar, vai ter o espaço dele. O Rui Cordeiro está tendo, o Evaldo Jorge está tendo. Agora, eu quero ver a proposta. Não adianta a Fernando Schmidt ser apoiado por determinado grupo. Sim, ele tem o apoio dele, é importante. Ele conseguiu convencer esse grupo. Agora, ele vai conseguir convencer o sócio, ele vai conseguir convencer o torcedor. Até agora eu não vi propostas do Fernando. Fazer justiça, o único que tem proposta mesmo, e já falou com a gente aqui, é Antônio Tilemon. Esse tem as propostas para o Bahia. E amanhã vai... Amanhã ele vai estar aqui. Fernando Schmidt está confirmado já. Acabei de receber aqui a notícia da nossa produção, confirmado para segunda-feira. Por exemplo, eu vou dar um exemplo aqui de propostas também, coisas básicas que a legislação permite a fazer e os candidatos não falam. O Regulamento Geral de Competições da CBF libera que sócio-torcedores do clube paguem meia nos estádios. O futuro presidente do Bahia vai cobrar a Arena Fonte Nova para que o sócio do Bahia pague meia? O regulamento da CBF permite, está escrito lá, ou é o artigo 84 ou 86, agora a memória me falha. Mas o Regulamento Geral de Competição da CBF determina, o sócio tem direito. Você vai cobrar do seu parceiro ou não vai? É um ponto que você pode fazer uma cobrança. Então são coisas desse tipo que você me vê com objetivos práticos. Eu digo aqui, Marcelo, a Fonte Nova é parceira do Bahia, dito. Você vai ser sócio para quê? Qual é o retorno que você tem? Tem que ter algum. Exato. Por exemplo, o torcedor do Bahia vai ao estádio. Por que o Bahia não tem uma loja oficial na Arena Fonte Nova? Ou um stand móvel para dia de jogos? Isso é um ponto que você pode questionar. Os valores altíssimos que estão afastando o torcedor. Por que o sócio do Bahia não tem direito a assistir um treino do Bahia no Fazendão? Tem que ter algum retorno. Que se determine ao sábado pela manhã, quando geralmente ocorre o rachão, o técnico no máximo faz um trabalho de bola parada no início. Por que o sócio não tem esse acesso ao sem treinamento? Sem treinamento é local de trabalho, tudo bem. Então faça uma ação que você determine que 5 ou 10 sócios por mês possam ir ao sem treinamento, possam participar de uma refeição com os jogadores, possam ter esse convívio mais próximo, ganhem produtos personalizados, tenham direito a acessar o vestiário em final de partida. Por que você não facilita essa aproximação?
Por que o Bahia e o Vitória, estendendo a crítica, quando vão para a Feira de Santana, citam que a BR-324 é um péssimo acesso? Por que eles não chegam lá no sábado pela manhã para fazer um trabalho com um torcedor de Feira de Santana? Por que não visitam uma creche? Por que não visitam um hospital? Por que não se aproxima dessa comunidade? Trabalho, Marcelo, porque dá trabalho. Mas o cara não está lá para trabalhar, Gil? Tem custo de hospedagem, é assim, o pensamento... Mas o papel dele não é trabalhar? O pessoal pensa assim, ele não sabe o que é investimento, o pessoal pensa no gasto. Nós vamos gastar R$1.000 a mais. Exato. Não, gente, você vai investir R$1.000 a mais. Eu cito um exemplo prático, porque eu passei de 2006 a 2010, eu ia para a Feira de Santana constantemente. O torcedor de Feira de Santana, ele tem rejeição à Bahia e Vitória. É uma opinião que eu dou consolidada. Porque Bahia e Vitória, quando vão lá, falam mal do Joia da Princesa. Não estou dizendo que tem que mentir, não. O Joia da Princesa precisa de muita reforma. Mas você tem que buscar alguma aproximação, fazer visita a alguma loja oficial que você implemente na cidade. Feira de Santana é a segunda maior cidade da Bahia. O torcedor tem rejeição. Você tem que estimular. Bahia e Vitória não fazem nenhum trabalho social de grande impacto em Salvador. Você não ouve falar que Bahia e Vitória visitam obra de Irmã Dulce, que vão no hospital do subúrbio, que vão no HGE. Só quando sofre uma punição, fazer e aí vai pagar com lata de leite. Fazer algum trabalho pontual. Não estou dizendo que tem que ir sempre, até mesmo porque você causa um desconforto a essas estruturas, que são estruturas que só operam com deficiência. Mas você organizando, isso tem um apelo emocional muito grande, isso ajuda a comunidade, melhora o valor de marca também do clube. Os clubes da gente ignoram essas ações. Voltando à questão do Fernando Schmidt que você falou antes, Juliana, o pessoal precisa entender que as cartas marcadas acabaram. Isso. Né? Acabaram, não tem essa de vai ser X e acabou, porque o conselho é de X e acabou, não. Se o Fernando Schmidt hoje é tido como favorito, é tido como favorito. Mas se ele chegar aqui na segunda-feira, não apresentar nada, se atrapalhar, falar algumas besteiras, dizer que vai botar a camisa do Bahia para ser rubro-negra, ninguém é obrigado a votar nele, não. O torcedor vota se quiser. Entendeu? Então, acabou as cartas marcadas. O que o torcedor tem que fazer, sim, é continuar se associando e cobrar essas mudanças. Com relação à associação e à minha entrada, como é que vai funcionar agora? E isso os candidatos têm de falar, eles já têm que ter um projeto para isso, o TOB, né? Porque era o sócio... O Bahia negociou com a Arena Fonte Nova. O sócio ingresso, porque não era o sócio torcedor. Pelo consórcio. Era o sócio ingresso da antiga gestão. Como é que vai funcionar com essa associação em massa? Vai acabar o TOB? Como é que vai fazer? Como é que vai funcionar? Tem gente que continua pagando. Então tem que ter o projeto de relação a isso, de saber o que é que vai ser feito. Não adianta chegar e quando chegar, meu Deus do céu, o que é que eu vou fazer? As coisas não podem ser assim. Vai ter esse tempo e todo mundo sabe o que o Bahia tem e o que o Bahia necessita. Então já tem que chegar com tudo pronto, porque é um governo de transição. Entendeu? O Bahia vai ter essa reta final de Campeonato Brasileiro. Vai precisar o novo presidente contratar pelo menos uns 2 jogadores para poder... Vai ter que mudar o departamento de futebol, porque está claro e vai ter pouco tempo para contratar. E vai ter pouco tempo. Vai se eleger dia 7. Porque vai ter 10 dias mais ou menos. Está claro que a atual gestão de futebol é vinculada, não é nem que é a favor, é vinculada ao ex-presidente, que pergunta a ele as decisões que vai tomar. Então, isso não pode continuar. Então vai ter que mudar muita coisa, então tem que chegar com a mudança pronta, não pode esperar para poder mudar, porque senão o Bahia vai de água abaixo e ele não vai ter a credibilidade do sócio torcedor para poder reestruturar o time, como a intervenção deixou na mão para poder ser reestruturado. Muito bom, esses meninos conhecem tudo, a gente vai para o intervalo e voltar rapidinho, fica aí.